Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliana, professora de técnica vocal da Escola de Semitom de Londrina, e eu estou aqui de volta para a nossa aula número 3 e nós vamos falar hoje sobre classificação vocal, tá? Bom, muitas pessoas podem se questionar o porquê dessa nomenclatura, né, classificação vocal, e geralmente é um questionamento que chega para a gente dessa forma, assim, por exemplo, qual é o tom da minha voz? Geralmente é essa a pergunta que o aluno faz, ou algum curioso, uma pessoa que está conversando com a gente sobre voz, né? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que a voz de cada pessoa é única, por mais que existam semelhanças, é como se fosse uma digital. E nós classificamos as vozes das pessoas em um certo conjunto de características em comuns e classificamos de acordo com a extensão da voz de cada uma. Ou seja, o quanto que cada voz pode produzir de sons graves e o quanto que ela pode produzir de sons agudos. Mas como que isso acontece? Primeira coisa é que, a partir de pares de músculos que garantem o alongamento e a força da prega vocal, é que é produzido tanto o grave e o agudo das vozes no geral, né? Todas as vozes vão produzir agudos e graves. Então, esses músculos, os pares chamados CT, eles são responsáveis pelo alongamento da prega vocal. E com isso, vai produzir o som agudo, que é o som fininho. E é óbvio que, como eu falei ali, que cada voz ela é única e que existem classificações diferentes para as vozes, ou seja, cada pessoa vai ter um tipo de alongamento. Umas pessoas vão ser mais alongadas, outras vão ter menos alongamento. Isso vai ter a implicação na produção do som agudo. A mesma coisa vai acontecer com os grupos musculares chamados TA, responsáveis pela força da prega vocal e que vai garantir a produção das notas mais graves, mais cheias, pesadas, né? Bom, como eu falei, todo mundo vai apresentar, né? Tanto o trabalho dos grupos musculares CT quanto do grupo dos musculares TA. Mas o que vai diferenciar é a qualidade desse som, a extensão, quanto de agudo que essa pessoa consegue, qual a qualidade, né, desse som produzido, qual é a qualidade do grave que é produzido, quantas notas, né, até onde vai. Então, é isso que vai entrar nessa avaliação dessa classificação vocal. Nós vamos dividir mulheres entre si, né, e homens entre si, e a gente tem a diferença, óbvio, entre homens e mulheres, né? Bom, então vamos começar a falar um pouco de como que no canto a gente entende essa classificação. E a gente também tem que levar em consideração, antes de eu começar a falar um pouco sobre a classificação, que somente o professor de técnica vocal, ele vai poder falar qual que é a classificação vocal do aluno, né? E mesmo assim, é um processo bem delicado, é um processo que a gente pode reclassificar mais para frente, porque às vezes a pessoa chega sem nenhuma técnica, a voz nunca passou por nenhum processo, né, de educação vocal, e isso, às vezes a voz vai apresentando uma extensão, uma qualidade sonora que não apresentava no início. Então, é muito importante que esse processo seja feito ali pelo profissional que está trabalhando com essa pessoa. E aí, então, nós vamos então agora aprender quais são as classificações, tá? Vamos começar então pelas mulheres, vozes femininas, tá? As sopranos, elas são o que nós denominamos, né, aquelas pessoas, aquelas mulheres que têm um agudo mais brilhante, né, que são vozes mais fininhas, mais agudas, né? Elas têm os graves, mas os graves da soprano não soam com tanta facilidade, tanto brilho. Que nem eu falei, todo mundo tem ali o grupo muscular CT e TA trabalhando, mas não é com a mesma qualidade, com a mesma produção. Bom, os contraltos, né, são o que nós denominamos de vozes graves femininas, né? E no agudo, elas não se desenvolvem com tanta facilidade. Não quer dizer que não desenvolvam, né? Mas não é algo tão
tão, como é que eu posso, tão nativo, tão nato como as sopranos. Então, nós temos a voz contralto que tem muito mais facilidade nos graves. Os graves são potentes, são cheios, chega até a ser uma voz que a gente pode considerar misteriosa. Bom, então agora vamos para as vozes masculinas, né? As vozes masculinas, como a gente observa, elas naturalmente são mais graves do que as femininas, né? Até mesmo tenores, por exemplo, nós vamos falar sobre os tenores, que são homens que têm o agudo, né? O agudo das vozes masculinas. Claro que não é comparado com totalmente com as vozes sopranos femininas, mas é o agudo masculino. Ok? São aquelas que alcançam as notas agudas, as vozes que têm brilho, potência nesse agudo, e os graves eles têm menos potência, e muitas vezes é um grave mais metálico. E nós temos também os baixos, que eles têm o som mais cheio, mais grave, igualmente as contraltos, né? Esse grave é bem natural, ele é bem nato, e às vezes um pouco mais de dificuldade para trabalhar nas vozes, nas regiões agudas que eles têm, mas que não é tão, né, com a facilidade, não tem tantas notas, a qualidade não é igual, né, não é igual aos tenores. Bom, dentro dessas classificações, nós temos também mesos e barítonos, né? O que são mesos e barítonos? Mesos do grupo ali das meninas, né, das mulheres, elas são aquelas que fazem tanto as notas graves quanto as notas agudas, e elas, se bem trabalhadas, né, conseguem ter um alcance ali quase semelhante à das sopranos e também muito semelhante à das contraltos, ou seja, as mesos elas estão no meio e elas trabalham bem numa classificação, num naipe soprano ou num naipe contralto, né? Então as mesos elas têm essa característica, igualmente os barítonos, né? Que daí já uma classificação do lado dos homens, do lado masculino, eles também têm essa versatilidade, quando bem trabalhados, de alcançar essas ambas regiões. A gente chegou aqui mais ou menos para o final do vídeo e muitas pessoas se questionam, podem se questionar por que um estudante de canto tem que saber sobre isso. É muito importante, né, o aluno saber sobre isso, porque ele vai entender como que vai funcionar a extensão dele, ele vai entender quais os limites, quais as potencialidades e, principalmente, se ele pegar uma música, uma peça que ele está empolgado para fazer, o aluno tem que analisar a extensão que está aquela peça, se aquela tonalidade é aplicável para a extensão dele, e se não for, não tem problema, porque a gente pode ajustar o tom da música para a realidade daquele aluno. Entendendo que cada naipe que a gente chama de naipe são essas divisões, cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua qualidade sonora, e isso deve ser respeitado. Né? Isso deve ser respeitado. Jamais devemos querer cantar na tonalidade do cantor se a tonalidade não está dentro da nossa realidade, ok? Então é isso. Eu acho que hoje foi uma aula bem teórica, mas o importante é que a gente tem que ter em mente isso, que é muito importante para o cantor, ok? Nos vemos na próxima.